você vai perceber, querido, que nós estamos participando agora de uma série sobre as parábolas de Jesus no livro de Lucas. E hoje vai ser a parábola que talvez seja uma das mais conhecidas de Lucas. Ela virou, e talvez seja até, não estou acompanhando, até virou tema de novela. É a parábola do rico e do Lázaro, né? Nós estaremos meditando um pouco nessa história e aprender o que ela tem de lição para a gente. Hoje eu não quero me aprofundar tanto assim nos detalhes exegéticos e tal, porque hoje eu quero ser um pouquinho mais rápido, queridão, para a gente já ir direto à aplicação, o que a gente pode entender e aplicar isso na nossa vida. Então vem comigo, Lucas 16, a partir do 19, vai dizer assim a palavra do Senhor. Ora, certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e que me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormento. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem o de lá pode passar para cá. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha porta paterna, te imploro que o mande Lázaro a porta da minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, porque lhes tem, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for com eles, eles se arrependerão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pai, que a tua palavra venha ser iluminada em nossa mente, nosso coração nessa noite, Pai, que nós possamos aprender tudo aquilo que o Senhor tem revelado em sua palavra. Receba, Senhor, a nossa vida como oferta, receba, Senhor, o nosso coração e a nossa mente nesse momento como um lugar onde você possa falar, onde você possa ministrar. Essa oração eu te faço em nome de Jesus, amém e amém. Essa parábola, ela tem alguns detalhes que eu acho que seja muito importante para a gente, não só na compreensão dela, mas principalmente na aplicação dela. Ela é contada no contexto que, se você virar um pouco a página da sua Bíblia, você vai ver no versículo 14 do mesmo capítulo 16, que os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto que Jesus falava e o ridicularizavam. Mas Jesus disse a eles: vós sois os que vos justificam a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Ou seja, Jesus está participando de vários diálogos, de vários encontros com grupos fariseus que eles ouviam o que Jesus ensinava, mas eles não acreditavam.
E você já deve estar careca de saber que os fariseus eram aquelas pessoas que tinham conhecimento da lei, mas eles não tinham o espírito da lei, e muito menos eles praticavam aquilo que Deus queria realmente na sua palavra. Eram pessoas que viviam muito pela aparência religiosa, muito pelos seus status religiosos, muito pelo aquilo que eles possuíam de status religioso e muitas vezes financeiramente. Mas Jesus veio reconstruir toda a lógica do reino, e ele vai falar mais uma vez sobre a lógica do reino nessa parábola do rico e do Lázaro. E é interessante que ele vai falar sobre bens, sobre possuir bens, como esse homem rico possuía, porque a realidade do reino, ela não é visível, ela não é alcançada por nossa conquista. A realidade do reino, ela não é alcançada, ela não é conquistada pelos nossos esforços, mas ela é dada por graça e absolutamente somente pela graça. Amém? É graça, querido. E essa parábola, ela não foge a isso também, é também mais um ensinamento de Jesus sobre a sua graça, sobre o seu favor imerecido a mim e a você, pecadores. Então Jesus está combatendo aqui aquelas pessoas que vivem na aparência da religião, mas que de fato não são conhecidas por Jesus. E digo mais, não são salvas por Jesus. Talvez eles conheçam a religião, mas estão naquele grupo que Jesus vai dizer no Sermão do Monte que Jesus não os conhecia. Está no grupo daquelas pessoas que Jesus ele vai dizer que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão eles me adoram. Estão no grupo das pessoas que Jesus vai dizer que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. É para esse grupo. E como hoje aqui é papum, eu já quero começar fazendo aqui com você uma aplicação. E anote aí na sua cabeça, meu querido, que essa história do rico e do Lázaro, ela tem um propósito de advertir não somente aqueles ouvintes ou aquelas pessoas que estavam naquela ocasião, mas também advertir-nos hoje. Advertir todos os ouvintes de que o inferno estará repleto de pessoas que nunca esperavam estar lá. E eu vou repetir para você. Essa parábola, ela tem um propósito de nos advertir que o inferno está cheio de pessoas que nunca pensavam que poderiam estar lá. Nós vamos notar na parábola que o rico, ele não esperava que aquele fosse o seu fim. A Bíblia vai dizer que ele esbanjava a sua riqueza, todos os dias ele esbanjava a sua riqueza. Todos os dias era como se ele fizesse questão de mostrar para todos o que ele tinha, e ele se vestia de púrpura de linho finíssimo, e todo dia ele mostrava tudo aquilo que ele tinha. E é interessante, meu querido, que Jesus ele usa essa parábola, ele vai contar, ele vai colocar outro personagem nessa parábola que é totalmente o oposto desse homem rico. Ele vai colocar nessa parábola agora a figura de um mendigo, de alguém que não é apenas um mendigo, mas alguém que tem uma paralisia também, e uma pessoa também que tinha úlceras, que tinha lepras, que tinha feridas. E que essa pessoa, esse mendigo, ele era jogado, ele era posto à frente da casa daquele homem rico. Talvez as pessoas colocavam ele ali para que talvez o homem rico pudesse olhar ao sair e ver, com toda a sua riqueza, uma possibilidade de ajudar aquele mendigo. Mas é interessante, aqui já vai outra aplicação, porque hoje o papo vai ser bem rápido e bem direto.
é que Jesus ele conta essa parábola e nos traz uma grande inversão, porque aquela pessoa que aqui esbanjava, que tinha tudo o que ele podia ter com o seu dinheiro, e essa era a mentalidade do religioso da época, não só da época de Jesus, mas também a realidade dos religiosos hoje. Aquelas pessoas ou aqueles religiosos que acreditam que podem comprar as bênçãos, podem comprar o favor de Deus por aquilo que tem. É interessante que, nesse contexto, quando o mendigo é posto na casa daquele rico, quase não sai, vai dando glória aí, porque de vez em quando, né, vai dar uma gaguejada aqui, vou até beber uma água. Pronto, agora vai. Quando aquele mendigo ele é colocado ali, e ele é totalmente o oposto daquele rico, porque ele não tem nada a esbanjar, apenas suas feridas, apenas a sua doença, apenas a sua dependência do outro. Que mendigar é isso, é você depender do outro, não depender de si mesmo para sobreviver. A pessoa que mendiga é a pessoa que precisa do outro para sobreviver. É totalmente o oposto daquele homem rico. E é interessante aqui, eu faço a segunda aplicação, entre o paralelo, ou o antagonismo que tem entre homem rico e homem pobre, paralítico, doente, que para o judeu naquela época, para os fariseus naquela época, não só naquela época, mas para muitos crentes de hoje, riqueza, saúde, bens, posicionamento social, todas essas coisas que aqui na terra tem muito valor, para muitos religiosos, isso é sinal de que Deus ele está abençoando, em contrapartida, aquele pobre miserável, talvez seja o sinal de que Deus ele está reprovando aquela pessoa. Esse pensamento era muito vivo na cabeça dos fariseus e daquele povo, até quando chega aquele cego, pergunta para Jesus que quem pecou foi ele ou os pais deles para que ele nascesse com essa doença, porque a pessoa que estivesse doente, a pessoa que nascesse cega, a pessoa que fosse pobre, a pessoa que fosse miserável, para o entendimento deles, talvez é porque Deus estava castigando eles. E isso ainda é posto hoje em dia, não só apenas lá nas sinagogas de Jerusalém, mas também em nossos tempos hoje. Porque o que é pregado na grande maioria televisiva, e não estou aqui apontando o dedo para ninguém, é que se você sofre, se você padece, se você está participando de algum sofrimento, é porque talvez você não possa estar comprando o favor de Deus, ou talvez Deus possa estar te castigando, porque o que Deus quer para nós é que nós sejamos cabeças e não caudas. O que Deus quer para nós é que a gente tenha fartura aqui na terra. Não que isso não seja verdade, meu querido, mas o intuito principal nunca foi esse. E tinha essa diferenciação. Talvez para o fariseu, talvez para o religioso daquela época, realmente a pessoa que merecia ir para o céu, nesse contexto dessa parábola, fosse o homem rico. Porque ela nos deixa implícita que esse homem rico também era um judeu, porque ele vai chamar Abraão no versículo 24 de pai Abraão. Isso era uma expressão do judeu, e dá a entender que esse rico, ele também era uma pessoa religiosa. E você vai notar que nenhuma hora do texto aqui, Jesus ele vai criticar alguma ação do rico. Apesar de que a omissão dele ao próximo seja também um alerta agravante que Jesus que ele quis mostrar nessa parábola, mas aqui não tem nada que Jesus possa estar imputando naquele rico.
Mas esse rico, ele simbolizava o judeu religioso que tentava justificar a si mesmo. O que é justificar a si mesmo? Chegar a receber o favor de Deus ou alcançar a salvação através dos seus próprios esforços. E o que Jesus ele vai nos ensinar nessa parábola aqui, essa grande inversão, é que o homem rico, ele não era mais abençoado porque ele tinha bens. Ele não era mais abençoado porque ele tinha saúde. Ele não era mais abençoado por Deus porque ele tinha de se vestido melhor. Mas a grande inversão aqui é o contrário: aquele que não tem bens, aquele que não tem o que se vestir, aquele que não tem, que tem no seu corpo feridas, que tem paralisia, que tem frustrações, que tem perdas, que tem dor. Esse é o que recebeu o favor de Deus. O que a gente pode também entender nessa grande história é que não se compra o favor de Deus. O favor de Deus, a bênção de Deus, ela não é comprada. Você não pode comprar a Deus e o seu favor, porque tudo que você recebe vem pela graça. Não se assuste naquilo que eu vou falar aqui, querido, porque eu sei que muitas pessoas já foram abençoadas dessa forma, mas eu quero dizer para você que até essa bênção que você recebeu foi por favor de Deus. Porque muitas vezes nós entramos em campanhas, muitas vezes nós entramos em votos com Deus, muitas vezes nós falamos: Deus, se fizer isso aqui, ou entra na campanha do carnê de não sei quem, entra na campanha de 7 semanas do não sei da onde, entra na semana de 5 dias não sei da onde. E quando a gente é abençoado, parece, ou muitas vezes é vendido, porque você cumpriu tudo aquilo certinho. Porque você deu tanto na campanha, porque você cumpriu tantos dias certinho, mas, meu querido, não é assim no reino de Deus, porque tudo vem pelo favor. Até quando você pode fazer 7 dias, ou 6 dias, ou 1 dia, ou nenhum dia, você recebe o favor sempre pela graça. Amém ou não amém, querido? Porque é sempre esse favor. Porque a gente não pode comprar, a gente não pode alcançar o favor de Deus por aquilo que nós temos para dar para Ele. Mas o favor de Deus, Ele é dado por graça. Ele não é comprado. Então essa história nos ensina também que não se compra o favor de Deus. Você vai notar que no versículo 14, no versículo 15 e no versículo 14, ele vai dizer que Jesus, os fariseus, eles se justificavam a si mesmos e confiavam muito naquilo que eles tinham de poder financeiro, porque eles achavam que podiam comprar o favor de Deus. Mas Jesus nos ensina que na vida desse mendigo, que não tem nada para comprar, não tem nada, aquela pessoa que não tem praticamente nada, que não pode comprar nada, nessa pessoa que repousa o favor de Deus e a graça de Deus, porque essa graça não é comprada, esse favor não é comprado, isso é dado por graça. Amém, querido? É interessante que o nome do Lázaro, ou essa parábola, ela tem uma singularidade que nenhuma outra tem. Porque nessa parábola, meu querido, é a única vez que Jesus ele dá nome a um personagem. Ele vai dizer um certo homem, outra vez vai dizer certo homem, ou certa mulher. Ele vai contando as parábolas sempre não colocando um sujeito específico, mas essa aqui tem essa singularidade que ele coloca o nome em um personagem. Ele vai falar assim: existia um homem rico
que não se fala o nome, existia Lázaro, um mendigo chamado Lázaro. Ele vai dizer que o homem rico, ele tinha muitos bens, ele se vangloriava, o outro não tinha nada, mendigava, era paralítico, tinha úlcera, ele era talvez um Zé Ninguém. Mas acontece algo que acontece a todo mundo, e talvez você possa estar ouvindo isso, você pode estar achando que aquilo que você tem, ou o plano de saúde que você tem, ou aquilo que você pode comprar, é o que pode garantir um pouco mais da sua vida. Mas, meu querido, aqui acontece algo aqui que é implícito a mim e a você, tanto pobre quanto rico, quanto mendigo quanto rico, é a morte. Ele vai dizer que os dois, eles morreram. Eu quero chamar a sua atenção para o significado do nome de Lázaro, e aqui eu já me caminho até para o final. Lázaro significa aquele a quem Deus ajuda. Eu vou repetir. O nome Lázaro significa aquele a quem Deus ajuda. E me parece um pouco curioso, e talvez eu acredito que possa ser de forma intencional, porque a mensagem que Deus queria passar aqui sobre a realidade da salvação e do inferno é que o céu é alcançado somente pela ajuda de Deus. Que o céu, que a bênção, que o favor, ele é só alcançado por aqueles a quem Deus ele ajuda. Porque não tem outro caminho, não tem o caminho da religião, não tem outro caminho, o caminho é um só, é pela graça. É pela graça. Quem está entendendo aí? Quem pode dar um glória aí, querido? É pela graça, é pelo favor. Porque nós vimos lá no primeira bem-aventurança, na série passada, que ele vai começar a dizer assim: bem-aventurados são os pobres de espírito, e esse pobre é a mesma palavra que ele vai usar aqui para mendigar. Porque deles é o reino dos céus. Sabe por quê? Porque o mendigo, ele não pode se sobreviver sozinho, ele precisa da ajuda de alguém. E quando nós somos introduzidos aqui como esse pobre, como esse mendigo que carrega pecado, que carrega feridas, que carrega dor, que carrega talvez humilhação, nos encontramos na pele desse mendigo chamado Lázaro, mas também na pele daquele a quem Deus ajuda, daquele que tem o favor de Deus, daquele que tem a graça de Deus. Essa mensagem aqui, ela também, ela dialoga com o nosso sentimento de que a gente não consegue, que a gente não pode sozinho, ou talvez aquela situação da sua vida, que você fala assim: Deus, o bagulho está doido, desculpa aí pelo bagulho, está difícil, Deus, eu não consigo sozinho, porque eu não consigo nem cuidar das minhas feridas, o cachorro vem lamber as minhas feridas, ninguém me ajuda, ou ninguém olha para mim. E nesse contexto de reconhecimento do nosso pecado, é esse contexto de reconhecimento da nossa incapacidade, que vem o favor de Deus na nossa vida. Porque se tem algo que a gente pode tirar de maior lição nessa parábola, é o significado que eu acredito que seja proposital, que ele colocou o nome Lázaro. Lázaro é aquele a quem Deus ajuda. Eu quero falar para você, meu querido, está do outro lado, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, você tem um Deus que te ajuda. Você serve a um Deus, você foi comprado por um Deus que Ele está sempre disposto a te ajudar. Não só disposto a ajudar, mas Ele está sempre te ajudando, querido. Porque não acontece nada na nossa vida que não esteja no controle de Deus. Não há um fio de cabelo que caia da nossa cabeça se não for permissão de Deus. Não há uma folha de uma árvore que caia se não for permissão de Deus. Não há nada de ruim ou de bom que aconteça na nossa vida se não for permissão de Deus. Porque dele é a terra, dele é o controle das nossas vidas, e ele é o Deus a quem nos ajuda.
Porque você talvez possa estar se sentindo muitas vezes como Lázaro, como alguém que talvez não tenha esperança. Mas é interessante que em nenhum momento da parábola você observa Lázaro reclamando da sua situação. Porque talvez Lázaro ele confiava nesse Deus que o ajudava. Essa parábola nos tira essa falsa compreensão de que Deus ele só é bom, ou Deus ele só se agrada de nós quando nós estamos nos passando por uma situação boa, querido. Isso nos traz um entendimento de que esse Deus esse Deus que ajuda, é esse Deus que nos ajuda na dor, é esse Deus que nos ajuda na morte, é esse Deus que nos ajuda no sofrimento, é esse Deus que nos ajuda em nossas feridas abertas. Quem está entendendo, querido? Você está entendendo? Já era para você levantar do sofá e dar uma glória bem alta aí, porque é esse Deus que nos ajuda no nosso sofrimento, é esse Deus que nos ajuda com as nossas dores, é esse Deus que nos ajuda quando ninguém está nos vendo, quando ninguém está nos ajudando, é esse Deus que nos ajuda até quando nós morremos. Porque Deus é bom o tempo todo. Nós cantamos isso nessa noite. Sabe? Talvez você pode estar aí achando que a parada na tua vida aí está de mal a pior. Talvez você está assistindo a gente aí no hospital. Talvez você possa estar assistindo a gente aí com a doença. Talvez você possa estar assistindo a gente aí, talvez desesperançoso de tantas coisas na sua vida, meu querido. Mas eu quero que você ponha a sua confiança nessa noite no Deus que te ajuda. Esse sim é uma parábola escatológica. Jesus vai dizer sobre o porvir, vai dizer sobre o céu e sobre o inferno, mas nessa noite eu quero focar a nossa atenção a esse significado desse nome, que Deus nos ajuda. Porque aqueles que para muitos não são, aqueles que para muitos não têm valor, aqueles que para muitos é insignificante, Deus ele vai nos mostrar através não só dessa parábola, mas no capítulo anterior, vai falar da ovelha, vai falar da moeda, vai falar do filho. Ele vai dizer sempre que esse Deus ele é tão absurdo, ele é tão escandaloso, que ele é capaz de deixar 99 boas para ir atrás de alguém que está ferido, alguém que se perdeu, porque Deus é aquele que ajuda o necessitado. Deus é aquele que ajuda o ferido. Deus ele é aquele que se alegra com a volta do ferido. E que essa mensagem venha colocar esperança no teu coração. Não é aquela mensagem para você, então quanto mais sofrimento aqui, vai ser mais glória lá no céu, e quanto mais... Não. O foco aqui é saber que enquanto ninguém olhava Lázaro, enquanto ninguém ajudava Lázaro, e talvez uma pessoa ali que podia fazer isso, que era aquele homem rico, que se gloriava de tudo aquilo que tinha, da sua religião, da sua riqueza, é nos colocar como Lázaro, feridos, mendigos, sujo e ferido pelo nosso pecado, pelas nossas dores, mas que tem um favor de Deus. E que nessa noite, meu querido, a esperança do Senhor venha inundar o seu coração. E que você venha entender que não importa onde você esteja, que não importa qual seja a sua situação, nessa noite, clame pelo nome de Jesus, porque Ele é o Deus que te ajuda. Ele é o Deus que
sara as suas feridas, Ele é o Deus que renova as suas forças, Ele é o Deus que faz aquilo que ninguém pode fazer, Ele é o Deus que pode curar aquilo que ninguém pode curar, Ele é o Deus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos, aquilo que muito mais do que pensamos. Esse é o Deus a quem Jesus ele veio pregar. E que nessa noite você, no seu vale, na sua dor, no seu sofrimento, nas suas feridas, você venha receber no teu coração a esperança. E esse amor que excede todo entendimento, venha guardar o seu coração e a sua mente, não só agora, mas até que Ele venha. Você que tem colocado a sua confiança, e muitas vezes, naquilo que você possui, meu querido, nessa noite é hora de você entender que é tudo pela graça. Que é tudo pelo favor de Deus. Sabe, eu quero orar com você, querido. Eu não sei qual é a sua dor, não sei qual é a sua aflição, não sei quais são as suas feridas, mas eu queria orar por você. Na verdade, eu queria orar com você, querido. Que você na sua casa, juntamente comigo aqui, você pudesse entregar ao Senhor todas as suas feridas, tudo aquilo que tem feito você chorar, tem feito você sofrer, talvez todas as injustiças que você tenha recebido, talvez todos aqueles sofrimentos que você tem passado, mas, meu querido, que você venha orar com a confiança de que o Deus que te ajuda é o Deus que ouve a sua oração. Eu queria orar pelos enlutados, pelos aqueles que estão passando por algum tipo de enfermidade, para que Deus ele possa, em sua bondade, em sua graça e com a sua misericórdia, ser benevolente por nós, conosco, não por aquilo que nós podemos dar para Ele, ou não por aquilo que nós podemos entregar para Ele, mas simplesmente porque Ele é bom. Se você deseja especificamente algum pedido e você queira compartilhar isso conosco, para que nós possamos aqui estar orando por você, aí na tela tem um QR Code de oração, você pode se inscrever, você pode mandar aqui para a igreja, nós estaremos orando contigo, nós estaremos intercedendo também pela sua vida, mas creia, meu querido, que Deus, Ele te ajuda. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar em Ti. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que excede todo entendimento, Pai. Deus, um Deus que é capaz de olhar para aquele que está ferido, para aquele que está amargurado, para aquele que está doente, para aquele que está perdido, Pai. Deus, esse Deus que se importa com o que sofre, se importa com o aflito, se importa, Pai, com o necessitado. Ó Deus, que essa mensagem, que esse significado, aquele a quem Deus ajuda, venha se fazer notório em nossa vida, Pai, para que o Seu nome possa ser glorificado em nós. Ó Deus, eu quero interceder por aqueles que estão nesse momento orando por mim, ó Deus, que estão talvez em enfermidade nesse momento, talvez estejam no leito de hospital, talvez, ó Pai, esteja em crise emocional, crise espiritual, ó Pai, talvez aqueles que estejam se sentindo incapacitados pelo seu pecado, Senhor, que nessa noite, ó Pai, nesse momento, quando ele estiver ouvindo isso, ó Pai, a sua graça venha entrar no seu coração, e a esperança venha inundar a sua mente, e ele entender que Deus é o Deus que ajuda, que Deus é bom. Meu Deus, aqui Tua graça, Pai, que a Tua graça venha inundar o nosso coração e venha encher a nossa mente de esperança. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não vê, Pai, a nossa aparência, o Senhor não vê como os homens vê, mas o Senhor está atento a um coração contrito e quebrantado, porque o Senhor não despreza. Que nessa noite, Pai, o Senhor venha encontrar em nós corações contritos e quebrantados, e que
vem repousar sobre nós a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Olha, você que é CIB, você que aprendeu a amar essa igreja, nós gostaríamos de levar o Evangelho um pouco mais adiante. Então eu gostaria que você também se inscrevesse no canal, desse um like lá pra gente, espalhasse com a sua lista de amigos, porque a gente precisa pregar o Evangelho, é você que está fazendo isso. É tão fácil. Ajude-nos a levar um pouco mais a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. CIB, a igreja que ama e abençoa.